Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje eu te trago o relato perturbador de Elaine, que ouviu o elevador sussurrar seu nome de madrugada. A gente confia no próprio corpo, não é? Ele avisa quando dá fome, quando o sono vence, quando a gripe chega. É um sistema que funciona, até começar a disparar um alarme que você não entende, sem causa que o olho alcance. Meu nome é Elaine. Até pouco tempo, minha vida cabia direitinho na rotina. Emprego de escritório com planilhas e ar-condicionado, apartamento que decorei do meu jeitinho num bairro residencial quieto e uma companhia dupla que nunca reclamava da minha música. O astro, um peixe beta teimoso, e a jiboia, minha planta que resolveu dominar uma parede inteira. Eu sempre fui da turma do previsível e gostava disso. A coisa começou de um jeito bobo, a ponto de eu nem ligar. Acordava, sentava na cama e, ao apoiar as mãos para levantar, sentia os punhos doerem. Um ardor difuso, como se eu tivesse me segurado tempo demais em alguma barra. Não era dor de torção nem pancada. Era um peso quente, principalmente no punho esquerdo. Pensei num golpe mal feito na aula de alongamento que tentei e abandonei. Deve ser resquício, decidi, e toquei a vida. A dor, pequena no começo, foi ganhando espaço. Todo amanhecer trazia uma queimação persistente que demorava uns 40 minutos para ceder. Troquei o travesseiro de lugar, mudei a posição de dormir, apoiei o braço com a almofada, virei o colchão. Nada. Quando vi, eu já acordava antes do despertador, antecipando o incômodo. Marquei um clínico geral do convênio. Consultório branco, cheiro de limpeza padrão, médico de sorriso treinado. Contei tudo. Ele examinou, girou meu pulso, testou força, pediu que eu apertasse a mão dele. Olha, Elaine, disse, estrutura está ok, pode ser bruxismo de punho, tensão noturna, o corpo descarrega no sono. Vamos pedir uns exames e, por hora, um relaxante leve. Saí com receita e aquela sensação vazia de quem não ganhou resposta, só rótulo. Tensão é a palavra que se usa quando não se sabe. Os comprimidos me deram sono demais, mas não tiraram a dor. Os exames voltaram sem nenhuma alteração. O médico sugeriu um especialista do sono ou terapia. E eu, por trás de um "obrigada, doutor", comecei a desconfiar de que o problema não morava numa planilha de laboratório. Foi lavando a louça que tive a ideia. Eu tinha uma babá eletrônica antiga guardada, daquelas com câmera e áudio, que usei uma vez para vigiar o astro quando viajei e deixei ligada por 2 dias. E se eu estiver fazendo alguma coisa à noite? Se o médico tivesse um fiapo de razão. Instalei a câmera em cima da estante do quarto, ângulo amplo, pegando a cama e a porta. Apontei o microfone, testei o aplicativo, deixei gravando. No dia seguinte, dor nos punhos, vídeo normal, eu virava, abraçava o travesseiro, nada demais. No outro, igual. Eu já ia desistir do meu surto de detetive quando, na 3ª noite, acordei no escuro com uma ardência mais forte, quase pontada. Sem pensar, abri o app. Ali, mais ou menos 4 e pouco, eu começava a resmungar, baixinho, uma sequência de sons que não dava para entender. A planta, no canto, nada fez. Planta não faz, mas o aquário reagiu. O astro subiu à superfície e ficou parado, como se ouvisse. Eu, na cama, mexia os dedos da mão como se segurasse algo invisível. E então,
No áudio, um ruído fino atravessou o quarto, um bip metálico seguido de um sussurro eletrônico irregular, coisa de alto-falante ruim. O som vinha de fora do quarto, algo como o corredor. Congelei. Repassei o vídeo 10 vezes. O sussurro era curto, engolido, mas nítido o suficiente para a imaginação fazer o resto. Parecia meu nome atravessado por estática. Elaine. Fechei o aplicativo, sentei na beira da cama e fiquei olhando a porta como se ela fosse um palco. Não dormi mais. No dia seguinte, voltei do trabalho e decidi apostar mais alto. Prendi o celular antigo na moldura da porta com fita e deixei gravando só o áudio do corredor. Minha porta dá de cara com a do elevador. Às 4h12, o microfone pegou primeiro um clique de relé, depois aquele bocado de ruído e então, raspado como se arranhasse ferro, Elaine. Eu juro, não era minha cabeça. Era o mesmo timbre ruim que sistemas velhos têm, aquele falante fino do elevador, só que ninguém aperta interfone dizendo o nome do morador de madrugada. Levei o áudio para a porteira, Dona Nair, uma senhora miúda de olho afiado. Ela ouviu sem cara de deboche o que já foi um abraço. Esse prédio tem voz mesmo, disse. O interfone do elevador fala atenção, porta aberta, mas está desligado faz tempo. O técnico prometeu voltar. Perguntei quando. Ela deu de ombros. Quando Deus quiser e Ele puder. Comecei a reparar nos sinais. O visor do elevador, vez ou outra, piscava um 3 quebrado. Ninguém subia, ninguém descia. A luz do corredor vacilava num ponto fixo, bem na frente da minha porta. E toda madrugada, antes da dor experimentar meu punho, um sussurro eletrônico tentava nascer e morria no metal. Na terceira noite com gravação, além do meu nome, ouvi um arrastar fraco, como o cabo roçando na caixa do elevador. O corpo pede ajuda quando a cabeça quer racionalizar. Procurei seu Álvaro, o técnico de elevadores que sempre conversava com a Nair. Achei o cartão dele no mural. Ele veio num fim de tarde, com um cinto de ferramentas pesado, o olhar paciente de quem conserta coisas que a gente não vê. Expliquei, mostrei o áudio. Ele ouviu com a testa pliçada. Pode ser microfonia de interfone velho, pegando ruído da rede elétrica, ou pode ser uma besteira que você vai rir daqui a pouco, disse gentil. Pediu para ver a casa de máquinas. Subimos. Lá em cima, calor e cheiro de graxa. O quadro elétrico era antigo, mas não jurássico. Ele testou fios, falou de aterramento mal feito, de vazamento de som no circuito, de alto-falante nojento, e então abriu a caixa do interfone do elevador. Por dentro, além do pó, havia um ninho de fios e um par de grampos improvisados, mal isolados, que alguém deve ter colocado para amarrar uma solução rápida que virou permanente. Isso aqui dá ruído até no sonho, ele disse meio rindo. Mas... E aqui a testa fechou de novo. Não explica chamar o seu nome. Foi ele quem contou do incêndio na antiga gráfica que existia no térreo antes de construírem meu condomínio. Pegou de noite. O ascensionista da época travou o elevador no térreo para tirar gente do fogo. Dizem que ficou chamando o morador no interfone até o último sair. Foi por aqui. Ele apontou a caixa de som. Falaram muito nisso. Depois derrubaram tudo, construíram o prédio e o sistema ficou. Não é que eu tenha acreditado na hora, mas a história empurrou meu estômago 1 centímetro para baixo. Dá para trocar? Perguntei. Tudo, ele disse. Fiação, caixa, alto-falante, isolamento. E eu aterro isso direito. Autorização do síndico, orçamento, 2 dias. Obras pequenas no corredor.
Nair agradeceu mais do que eu. As noites seguintes foram de pó no hall e barulho de parafuso. Enquanto isso, a dor de punho continuava vindo, pontual. Decidi que, além da engenharia, eu precisava de sentido. Fui falar com seu Alfredo, zelador aposentado, que mora no prédio ao lado e é a memória ambulante do quarteirão. Ele confirmou o incêndio. Uma moça ficou presa entre a gráfica e o elevador, tentando salvar matrizes. O ascensorista chamava pelo nome, não dela, de quem faltava descer. Gritava pelo interfone e batia na porta. Coisa antiga, mas o bairro inteiro ouviu falar. Voltei para casa com esse mosaico na cabeça. Não era fantasma me pedindo coisa, era memória insistindo em funcionar. O corpo da gente às vezes vira rádio de coisa velha, e eu comecei a aceitar que talvez o meu estivesse sintonizando um canal esquecido. Na noite em que o Álvaro terminou o serviço, ele me mostrou o alto-falante novo, limpo, isolado, conectado a uma fonte decente, sem gambiarra. Se falar de madrugada, eu mesmo fico, ele brincou. Rimos. Deitei com os braços soltos sobre o lençol, o astro fazendo bolhas indiferentes, a jiboia mexendo folhas como se a janela soprasse. Dormi de uma vez só, coisa que eu não lembrava como era. Acordei com luz entrando pelas frestas. Nada. Mexi os punhos, dobrei, estendi. Nenhuma dor. O silêncio tinha som bom, desses que a gente aprende a reconhecer como luxo. Ainda assim, eu quis ver a gravação. Vídeo sem evento. Áudio sem microfonia. Às 4h12, o que no outro dia foi sussurro, virou um clique manso. Plástico com plástico. Sem nome, sem chamada, sem mim. A vida reencaixou no lugar devagar. Parei de acumular xícaras na pia, voltei a aceitar café depois do expediente, recuperei a paciência de abrir e responder e-mails que não pedem nada demais. O corpo, que virou relógio de dor por um tempo, desacostumou. Mas eu mudei. Não para acreditar, não gosto dessa palavra. Mudei para ouvir melhor. Passei a notar ruídos de vizinhança como quem lê margens de livro. O cascalho do jardim quando alguém atravessa, o fecho da garagem reclamando de ferrugem, o compressor do freezer da mercearia da esquina acordando mais cedo nas segundas. Nada sobrenatural, apenas história funcionando ao redor. Eu poderia acabar aqui, com a engenharia salvando a noite e o sono. Só que, um sábado desses, quando desci com o lixo, o elevador parou sozinho no térreo antes de eu apertar. A porta abriu devagar demais, como se tivesse lembrado de algo. Lá dentro, nenhum barulho. No painel novo, só o 0. Entrei e apertei meu andar. No espelho, meus punhos pequenos, intactos. A porta quase fechando. O ventinho de hall me cutucou a nuca, com um cheiro vago de papel queimado, daqueles que moram em armário de escola antiga. Foi só um segundo. A porta fechou, subi. Obrigada, eu disse baixinho, sem saber para quem. Pode parecer bobo, mas foi como devolver um livro à prateleira certa. Nos dias que seguiram, a dona Nair me contou que o síndico decidiu trocar a fiação do interfone dos andares também. Já que abriu, faz direito, ela disse feliz com a vitória burocrática. O seu Álvaro voltou, passou cabos novos, ajustou aterramento, prendeu tudo com abraçadeiras decentes. Eu levei café. Ele comentou, meio de canto. Prédio velho assim, houve muita coisa. Quando a gente troca fio, às vezes a lembrança sossega.
Uma semana depois, encontrei seu Alfredo sentado na pracinha, jornal no colo. Sentei ao lado e contei que os sussurros pararam. Ele assentiu. É bom quando o lugar aceita o concerto. Ficamos em silêncio, olhando crianças brincarem à volta do chafariz, que insiste em pingar mesmo desligado. Ele me apontou uma janela do térreo. Hoje uma sala de reunião. Ali era a portaria da gráfica. Tinha relógio de ponto pendurado. O homem do elevador ficava com um copo de café frio chamando nome por nome. Te juro, até quem não acreditava parou para ouvir naquela noite. E eu agradeci a história como quem recebe uma benção. Com o tempo, a memória virou nota de rodapé. Não desapareceu. Coisa importante não some, só muda de lugar. Quando alguém menciona aventura urbana ou elevador antigo, não faço discurso. Só deixo 2 regras que me serviram. Chame o técnico antes de chamar o medo e converse com quem lembra do lugar. Entre o curto e o susto, quase sempre dá para trocar uma fiação. E se não der, pelo menos você aprende o nome das coisas. E nomear é uma forma de acalmar. Uma noite, voltando com compras, o elevador parou no meu andar e as portas não abriram de primeira. Foi um micro engasgo. Ao 3º segundo, abriram. Eu ri sozinha, porque o coração deu aquele passo para trás e ainda assim tudo estava absolutamente normal. O astro me recebeu com bolhas, a jiboia se esticou um pouco mais em direção à janela e eu entendi que minha casa tinha recuperado sua voz de casa. Para quem acha que tudo foi exagero, pode ter sido ruído, pode ter sido sugestão, pode ter sido uma soma de coisas. Eu topo qualquer explicação que não diminua o que a gente estranha. O que eu não topo mais é ignorar o corpo quando ele aponta. E o prédio também aponta, do jeito dele. A gente mora em paredes com história. E às vezes os fios lembram mais do que os moradores. Eu contei, não para convencer, para lembrar. Se um dia o seu prédio te chamar pelo nome, veja primeiro onde os fios batem. Nem toda resposta quer conversa. Algumas só querem funcionar. Esse foi o relato de Elaine. Qual foi o trecho mais perturbador para você? Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.